Olá, bom dia para você que acompanha o nosso trabalho jornalístico. Nós estamos nesse exato momento nos estúdios da MMTV. A partir de agora a gente vai abrir o espaço ao empresário Reginaldo Santos. Ele é presidente da Sinafapac, uma instituição de pesca do município de Cametá. Na última quinta-feira, dia 19, o nosso jornalismo realizou uma matéria jornalística onde a pauta desta matéria era então o empresário em Cametá, que naquele momento estaria sendo acusado de suposta cobrança para o pescador, supostas cobranças com relação ao pescador, que teria que pagar para que as entrevistas questionárias fossem realizadas. Naquela reportagem, a gente inclusive até publicou, evidente, cobrindo ali as fontes da denúncia com relação dos PIX realizado à empresa, então, do empresário Reginaldo Santos. A todo momento, naquela reportagem, nós colocamos que o espaço estaria aberto ao empresário caso quisesse se pronunciar acerca da pauta jornalística. E hoje, o empresário, como solicitou naquele mesmo dia a abertura do espaço, a gente está abrindo, então, espaço para que o empresário possa se pronunciar acerca dessas acusações realizadas contra o mesmo, na verdade, contra a sua instituição de pesca, com relação dessas cobranças para a realização das entrevistas questionárias. Senhor Reginaldo, muito bom dia. Bom dia, Márcio. Quem é Reginaldo Santos? Sou eu mesmo, né? O próprio, né? Só existe um em Cametá. Eu creio que sim. Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia, ouvintes, nossos telespectadores que estão com certeza nos acompanhando nessa live, né? Muitos aflitos para querer saber o conteúdo realmente da matéria, né, que vai se desenrolar. Amigo Márcio, eu estou aqui justamente porque existe um ditado que quem não deve não teme, né? Não sei se chegou ao seu conhecimento, mas o sindicato Sinafapac, ele é um sindicato, ele não é uma associação, ele é um sindicato da agricultura familiar e pesca no município de Cametá, do qual a gente trabalha à frente dessa instituição desde o ano de 2015, a quando foi fundada a instituição, né? E até hoje, pela primeira vez, estou sendo convocado para vir prestar um esclarecimento aqui de uma denúncia, uma suposta denúncia. Mas estou aqui, tá? Para esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas que estão ansiosas aí para querer saber realmente se isso aconteceu ou se não aconteceu. É um direito da gente, né? Se eu quisesse me resguardar e não estar aqui, eu teria feito. Mas eu não tenho nada, não tenho por que esconder nada de ninguém. Por isso o senhor está hoje aqui. Por isso eu estou hoje aqui. Então, assim, só para seu conhecimento, Márcio, a Fundacenter, como o senhor mencionou várias vezes na sua live, que a Fundacenter tinha recebido 28 milhões para contratar 450 ATLs, e esses ATLs iriam fazer essa entrevista. Para mim ser sincero para o senhor, não é do meu conhecimento. Porque se eu esclarecer para o senhor que até hoje eu não sei quem comanda a Fundacenter, eu não estou mentindo. Eu nunca tive o prazer de falar com o diretor, ou com o presidente, ou com alguém dessa instituição. Quando nós recebemos uma servidora do Ministério do Trabalho aqui em Cametá, em uma reunião, que quando cheguei lá já tinha terminado, eu recebi então a notícia que o nosso sindicato não iria receber ATLs para fazer entrevista de pescador, tá? As únicas entidades que iriam receber ATLs eram a Colônia 16, a PAMUC, a PADIC e a DESC. Desde então, eu criei uma briga interna junto ao Ministério da Pesca para ver se conseguia reverter essa situação. Mas, segundo o presidente lá, o superintendente, disse para a gente que não ia ser possível, que se eu quisesse eu poderia armar manifesto, poderia fazer todo o movimento que eu quisesse, mas que eles obedeciam à ordem da Fundacenter. Fundacenter que eu nunca ouvi falar, para ser bem sincero para o senhor. Eu nunca ouvi falar, estou ouvindo falar. O senhor como presidente então, de uma instituição de pesca... Que nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar na Estou ouvindo falar na Fundacenter e agora já com esse recadastramento, nessa entrevista do governo federal, que isso não passa de realmente uma sacanagem que estão fazendo para os pescadores, no meu ponto de vista. Eu entendo como uma sacanagem que estão fazendo. Nosso pescador ele já é tanto humilhado, tanto massacrado, recebe uma migalha, que isso aqui não é um benefício do governo federal. Isso aqui não é porque o governo dê porque ele queira dar. Isso, o seguro-defesa dos pescadores, Márcio,
ele veio através dos prejuízos causados através das hidrelétricas que foram criadas, das barragens que o nosso rio secaram, impacto, né, o impacto ambiental, ao meio né, ambiente. que acabou com a nossa natureza, que acabou com o nosso pescado, e através disso foi conseguido, então, esse auxílio chamado seguro-defesa dos pescadores artesanais. Quando eu te digo isso, Márcio, eu me criei na pesca, sou filho de pescador verdadeiro, né? Minha origem é pesca, e eu opinei por defender a categoria. Eu tenho minhas outras atividades, como o senhor falou, eu sou empresário, sim, eu sou empresário. E para querer esclarecer em relação depois do Pix, a gente vai falar sobre isso, né? Mas assim, eu me senti com dever de, sendo filho de pescador, do pouco que eu aprendi, poder estar defendendo a categoria da pesca. Para mim não é vergonha isso. Dizer que eu vim de baixo e que se eu venci na vida foi com muito sacrifício, com muito trabalho, com muito esforço. Então não tenho do que me esconder e nem por que me acovardar e não estar aqui na sua entrevista hoje. Se eu fui convocado, eu estou aqui justamente para responder para o senhor. E para quem mais, né, estiver nos ouvindo. Desde então, eu não sei te dizer se realmente a Fundacenter recebeu esses 28 milhões e até hoje não posso te afirmar que foi 450 a TL que ela contratou, porque para mim, entidade, que eu sou presidente, não veio nenhum. A ordem que nós recebemos de uma cidadã chamada Lucineide, do Ministério do Trabalho, Lucineide, ela disse que a ordem era nós pegar o nosso pescador e levar para fazer entrevista nas outras entidades. Nos quais foram homologados, serão a Z16, a PAMUC, a PADIC e a DESC. A DESC, tá. Eu entrei em contato, não entrei em contato com o Zé Fernandes, não sou leviano para falar mal de quem não merece. Não entrei em contato com o presidente da DESC, mas entrei em contato com o meu amigo particular, Jeremias, e com o Natalino. E o que eles me falaram foi justamente que, devido a eles terem uma demanda grande de pescadores já agendado, que era para me segurar um pouco, que assim que folgasse lá, que esse dia 20, começaria então a entrevista dos nossos pescadores. Agora, Márcio, eu te pergunto assim, quando você fala, eu até entendo as entidades que hoje estão fazendo o recadastramento. Quem recebeu o recurso foi a ATL, foi o ATL vindo da Fundacenter. Pela Fundacenter. Agora ele pergunta, quantos reais veio para as entidades que estão há 3 anos sem ver pescador receber seguro-defesa? Que estão sobrevivendo aí emprestando dinheiro dos outros para não fechar as portas das entidades? Porque é muito bom te tirar a pedra nas pessoas, mas a gente antes verificar a realidade, se aquilo realmente condiz. Eu acho que o senhor se equivocou quando o senhor falou para mim que eu neguei desconhecer os 100 reais. Não, eu falei para o senhor diferente um pouco, eu acho que o senhor se equivocou. Eu disse que havia uma cobrança de 100 reais na entidade, mas que essa cobrança não seria no sentido de pagar a entrevista. A cobrança seria porque meus pescadores estavam 3 anos sem receber e eu não poderia deixar de enviar o seguro-deles. Todo ano nos cobrava apenas a Previdência. E esses 100 reais seria para quê? Para a Previdência. E quando eles receberem, eles vão pagar a dívida deles que está pendente. Porque todo associado numa entidade, mas só para me concluir, ele tem uma mensalidade que ele paga mensal, todo mês. Todo mês. E quando chega no período do defeso, ele paga a previdência dele para ele poder ter direito de receber. Senão ele não vai receber. O senhor acredita que eu, como presidente de uma entidade, vendo o meu pessoal que até agora, quando liberou esse ano, que liberou seguro-defesa de muitos pescadores, não puderam receber porque não tinha recurso para pagar? E não foi culpa minha. Eles não teriam recurso para receber porque se eu não fui o único, mas eu fui um dos únicos presidentes que teve coragem de denunciar toda a pilantragem que houve no seguro-defesa em Cametá. E eu acho que foi do seu conhecimento também naquele momento, e eu acho que o senhor teria que ter tido mais coragem e feito essa denúncia igual como foi feita agora. Teve pescador, amigo Márcio, que recebeu 12 seguro-defesa, 15 seguro-defesa no mesmo dia. Teve quadrilha de pilantra acabando com a vida dos nossos pescadores no nosso município. E eu denunciei. E eu gritei, eu falei, eu fui na Polícia Federal, eu fiz tudo que podia. Mas o senhor já ouviu dizer que só mandurinha não faz verão? Pois é. Eu fui ameaçado no momento de morte, minha família sofreu represália, eu fui assaltado por 4 vezes para pegarem os arquivos do sindicato para poder liberar os nossos pescadores através de fraudes. Ferraram com a vida de muitos pescadores, eu tenho todos os comprovantes das vezes que eu fui na Federal, entendeu? Se puniram alguém até hoje, eu não fiquei sabendo.
E aí eu lhe pergunto hoje, no momento que o senhor sentou na minha mesa, e eu lhe falei, Márcio, se de repente eu soubesse que tivesse um ATL ou alguém cobrando 100, 200, 300, fosse lá quanto fosse, para fazer o meu associado continuar recebendo, eu não ia ter medo de chamar ele e pedir para ele pagar. Eu neguei para o senhor? Eu não neguei. Por que eu não neguei? Porque, meu amigo, quando o senhor cita numa entrevista que eu tenho 1.500 associados, para o senhor pode ser surpresa. Então o senhor confirma que o senhor está apto a passar informações para o seu pescador que, se for preciso ele pagar para passar na entrevista... Se fosse preciso, eu faria isso, Márcio. Sem dúvida. Sabe por que eu faria? Porque, assim, o senhor não relatou que eu tinha até 2017 5 mil pescadores. E hoje eu tenho apenas menos de 1.500. Entre novos e pessoas que já recebem. Por que isso? Porque nós estamos perdendo todo o nosso associado para atravessador, que não tem identidade, que passa um tempo lá, se dá bem, depois funda uma associação e se joga por trás para ficar isento de ser preso. A Cametá foi isso que sempre aconteceu. Eu não tenho medo de vir aqui de falar, não. Eu já me coloquei, como diz o Correia, há muito tempo, à disposição da justiça para ajudar. Mas isso não seria errado? Por parte do pescador ter que pagar para passar... Marcos, agora eu te pergunto... Fazer entrevista? Sim, até que eu entendo o seu ponto de vista. No seu ponto de vista está errado. Mas, o Marcos, pescador já não... o que eu acho errado hoje, Márcio, é o nosso pescador que está morrendo de fome lá, no interior, porque está 3 anos sem receber seguro, ter que arcar com a irresponsabilidade de um governo que não está nem aí para o pescador, que quer mais é que o professor... Não vou completar a frase, porque seria uma indecência que eu ia falar. Mas ele quer mais é que o cara se lasque. Entendeu? Governo esse que a gente elegemos, que a gente trabalhou para ele. Também fosse outro, seria a mesma coisa. Mas, assim, a minha indignação hoje é querer transformar as entidades e os pescadores como bandido. Enquanto o senhor sabe, e o senhor sabe o que eu estou falando, que existe uma quadrilha de pessoas por trás que não tem entidade nenhuma, fazendo fraudes à torto e à direita, e ninguém tem coragem de denunciar. Por que é que nós, como presidente, não podemos cobrar R$100 do associado nosso, quando for preciso? Aqui, Márcio, eu não tenho medo de falar para os meus associados que estão ouvindo, para os internautas que estão ouvindo. Nós somos uma entidade que nunca cobramos um recadastramento. E não está sendo fácil para nós, sabe por quê? Porque o governo federal, com a perseguição de querer eliminar o pescador do sistema, eles colocaram primeiro, nós tínhamos o sistema CIS-RGP, Márcio. Só para o senhor entender. Nós tínhamos o sistema CIS-RGP. Foi banido o CIS-RGP e criado um novo sistema chamado 4.0. Esse 4.0 ficou aí em torno de 2 anos, quase 3 anos, e o governo resolveu sacanear com a gente e botar o 5.0. Todas as informações que estavam no 4.0 não migrou para o 5.0, então nós temos que refazer tudo de novo, manualmente, de um por um, pagando funcionário, tendo despesa nas entidades. De repente o governo acha que o 5.0 não seria adequado, vou colocar o Pesque Brasil. E nós temos indo nesse jogo de empurra as entidades, tentando de todas as formas manter o associado ativo no sistema e o governo cancelando. A troca de sistema. O pescador não está no sistema novo, está no velho e o governo vai lá e cancela. Você acha que nós falar de justiça hoje aqui seria falar contra a entidade, contra o pescador? Nós iríamos falar contra o que o governo federal vem fazendo com a gente, quanto instituição e quanto pescador. Entendeu? Eu não tenho medo não de falar para você, porque eu nunca fiz nada de errado. O fato de eu cobrar, Márcio, R$100 do meu associado, porque ele está 3 anos, volto a repetir, sem receber seguro. A maior parte está liberado lá, mas não tem dinheiro para pagar. E eu não vou deixar meu pescador fora sem receber o seguro desse ano, porque uma vez que ele nasceu esse ano, ele não recebe nem o desse ano nem o que está para trás, porque ele não vai fazer entrevista. Aí o que acontece? Essa entrevista não é nada mais e nada menos do que uma casinha para tirar o pescador. E o prejudicado com tudo isso vai ser o verdadeiro pescador, não é o falso, não. Porque o falso, ele não vai vir aqui te denunciar, ele não vai vir denunciar um cara que está cobrando dele. Ele vai pagar e vai ficar calado, entendeu? Ele não vai ter coragem de denunciar, a não ser, no caso, existia uma situação dentro do sindicato, e que assim, o governo tem razão quando quer cortar pescador. Não vou dar 100%, mas em alguma parte o governo tem razão.
Porque existe também, dentro dos verdadeiros, existem os falsos. Agora eu te digo uma coisa. Se como instituição eu não tenho condição 100% de saber qual é o verdadeiro e qual é o falso pescador, como é que o governo tem? Então o governo coloca uma entrevista dessa, o meu problema está com a forma que eles estão fazendo. Não tem uma pergunta nesse questionário, Marcos, que tenha a ver com a pesca. Não tem nenhuma pergunta que tenha a ver com a pesca. A pergunta lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você sabe que o sol pode lhe causar câncer de pele? Até uma criança sabe, porque do pedreiro ao engenheiro sabe que se ele pegar sol, ele pode vir a sofrer câncer de pele. E por que só para o pescador essa pergunta? Tu tá sabendo que sol, se tu sair daqui fazer uma matéria lá no Aricurá e pegar um sol quente, ele pode contrair câncer de pele para ti? É claro que tu sabe. Assim como até uma criança sabe. Aí se o pescador responde que sim, tá errado. Se ele responde que não, tá errado. E qual é que vai estar certo, Márcio? Me responde. Então, para mim, hoje, como eu te disse, eu não estou cobrando. Mas se eu achasse alguém, Márcio, eu não vou te mentir, que dissesse, não, eu quero cobrar pela entrevista para fazer o associado passar, eu seria capaz de falar para o associado, paga e faz. Porque dos que estão fazendo da forma que está aí, está se lascando todo mundo. Não seria errado pagar para passar? Porque uma vez que o pescador... Essa pergunta, meu amigo Márcio, não é para o senhor fazer para mim, é para o senhor fazer para o governo federal. É para o senhor fazer para o Ministério Público, para a Polícia Federal, porque eu entendi, quando eu entrei na pesca, eu entrei com o pé direito. Porque eu pensei que eu ia estar chegando lá e achando coisas maravilha e que a gente não ia ter empecilhos e nem tanta coisa podre no meio de tudo isso. E eu vim, desde lá, perdendo todo o meu associado por nunca querer fazer nada errado. O associado ia, liberava o seguro dele para o Flávio, fica para lá, que aqui eu não te quero. Preparava um desligamento e está aqui, entendeu? O pescador ia lá dizer para mim, ei, meu IGP está cancelado, eu vou mandar tirar, já mandei tirar. Então não bota mais os pés aqui na entidade. Porque eu não vou assumir um crime que não é meu, que não foi praticado por mim, que eu possa ser preso mais tarde. O que foi que restou, Márcio? Eu perdi quase todos os 5 mil associados que eu tinha. Se o senhor for lá, no meu sistema tem cada pessoa que entrou, a data que ele entrou, a data que ele saiu. Está tudo registrado. Tá? E o que eu ganhei com isso, até hoje? Está aqui na sua frente respondendo uma pergunta por causa de R$100, se está errado, se não está. O errado é o governo querer tirar o direito que é do pescador e, para isso, colocar o cara para responder perguntas imbecis que não tem nada a ver com a pesca. Sr. Reginaldo, o senhor falou que o senhor tem 1.500 associados. Isso. 1.500 hoje. De 5 mil, que eu tinha em 2017. Eu lhe pergunto. Então eu regredi lá para baixo e o porquê? Desses 1.500, todos são pescadores? Claro, com todos. certeza. Olha, aquilo que eu falei assim, eu acabei de te falar ainda agora que se nós, como presidente, não temos a certeza 100% que nós temos com 100% de pescador, como é que o governo vai ter? Então, dentro dessa situação é que vem o que aconteceu no sindicato. Hoje a sua entidade, como a gente chega a noticiar e tem conhecimento de que aqueles... Existem pessoas que não sejam pescador. Que fala o pescador do asfalto, que mora na cidade ou que mora até na capital. Que existe. Não tem dentro da sua instituição. Não, tem. Tem. Eu lhe digo que tem, porque assim, eu até dias atrás acreditava que não tinha. Porque assim, quando você cria uma entidade, você vai nas localidades e monta as coordenações. E lá os coordenadores é que vão registrar as pessoas e trazer para sua entidade. Senão não tem como ir lá, investigar a vida de cada um e saber se aquela pessoa está 100% lá, ou quando ele muda de lá para uma outra localidade ou para uma outra cidade. Não tem como saber. Entretanto, quando começou agora o recadastramento, a gente colocamos uma situação. Ninguém coloca que o INSS está quebrado, que o nosso país está falido. E o governo federal está cortando o seguro-defeso hoje do pescador porque não tem como pagar. A quantidade de pessoas que tem recebendo seguro, Márcio, não tem como pagar. Isso devido ao quê? E caberia, isso devido às fraudes. Não é nem tanto pela quantia do pescador. Talvez não seja por isso que o governo hoje esteja usando sim. essa entrevista para realmente identificar quem é pescador e quem não é. Mas tu acha que da forma dessa entrevista ele vai conseguir identificar? Mas aí do momento que cobram, que o senhor assume aqui que se houver uma possibilidade se houvesse, de alguém cobrar... Se houvesse, que não vai haver, que a gente sabe que não vai haver, né? Mas para se alguém houvesse, cobrar para praticamente passar na entrevista...
Entre o meu associado sair e ele ficar, e eu preferia que ele ficasse. Pagasse para passar. Pagasse para passar. Eu não nego isso. O que eu falei para o senhor lá, eu falo aqui, eu falo em qualquer parte. Eu sou maior de idade, eu sou responsável pelos meus atos. Se fosse que eu tivesse cobrando, o que tivesse que cobrar, eu viria aqui e dizia, Márcio, eu estou cobrando porque tem despesa X. Olha, presta atenção aqui, só vou te dar um exemplo. A Fundacente pegou-se 28 milhões. A Fundacente contratou, digamos, como você falou, 450, eu não sei. 450 não foi da minha alçada isso, investigar sobre isso. Mas quanto foi que veio para as entidades? Segundo as informações que a gente chegou a apurar, cada ATL vai receber mensalmente o valor de R$ 3.500. Tá. Agora, o que nós não tivemos, as informações, é quantos ATLs a Z16 tem, quantos ATL a PADIC tem, a PAMUC e a DESC. Tá, Márcio, desculpa aí, eu não estou aqui para defender presidente de entidades, mas eu vou falar pelos presidentes agora, nesse momento. Presidente de verdade, que é presidente de verdade, não estou dizendo que eles têm que cobrar, porque foi passado para mim que quando chegar na minha vez de eu mandar os meus associados, eu vou ter custos, porque lá na entidade eles têm energia, tá? Eles têm a parte da internet que vai ter que ser usada, que eles pagam, eles têm os funcionários deles, porque assim, se de repente o Fundacente mandasse a TL para a minha entidade, a minha despesa eu já faço mensalmente, eu não tenho por que pagar para uma terceira entidade, para mim tem que levar o meu pessoal para fazer entrevista, tu acha isso? Se eu já tenho meus funcionários do sindicato? Então, quem sacaneou com isso, eu não estou dizendo que eu estou de acordo com a cobrança. Mas se houvesse a cobrança, a culpa não seria das entidades, seria da Fundacente. Por ter pegado esse recurso, ter metido no bolso, não ter dado um tostão para uma entidade, sabendo que a entidade tem funcionário, que a entidade tem... Porque assim, não é simples o recadastramento, mas só para te me entender. Com todas as mudanças que foram havendo, e o sistema não ir migrando, hoje... O pescador senta na frente do servidor e o servidor tem que fazer todos os REAP dele. O pescador tem que olhar se existe pendência do seguro passado, se tiver recurso para fazer, tem que fazer, se tiver que solicitar o seguro desse ano, ele tem que solicitar, porque o presidente, o governo, sacaneou. Só para te entender que hoje eles vincularam todos os processos em uma coisa chamada Senhagov. Agora eu te pergunto aqui, se eu te desse uma Senhagov aqui agora para ti, eu te fazendo uma pergunta, Márcio, está aqui, vai lá, envia teu seguro-defesa, faz todos os teus procedimentos da pesca, você daria conta de fazer? Você não daria, porque a sua função não é trabalhar na pesca, é jornalismo. Da pesca o senhor não entende nada, né? Aí quer dizer, nosso funcionário tem que sentar lá e levar 2, 3 horas para atender uma pessoa. Então, nós não podemos deixar o servidor vir de lá do interior fazer a entrevista e voltar para lá sem fazer o recadastramento dele, sem fazer o REAP dele todinho, sem ver se foi enviado o seguro-defeso, sem desativar essa porcaria que eles colocaram de função de 2 etapas da Senhagov, que tem que ativar e desativar. Pescador, Márcio, tem pescador que pega celular para fazer uma ligação se outro colocar um número para ele. Que não conhece nenhum número, com perdão da palavra, mas eu tenho que falar a realidade. Né? E então, é muito complicado quando a gente sai acusando sem realmente ter provas. Vou te falar em relação à minha empresa agora. Eu tenho uma empresa chamada RM dos Santos, sim. A minha empresa, ela trabalha no ramo da construção civil, a minha empresa, ela trabalha no ramo da pecuária, tá? A minha empresa trabalha no ramo do transporte escolar, ela tem várias finalidades. E os GPS do sindicato lá é pago, boa parte, pela minha empresa. A sua empresa é ligada à sua instituição de pesca. Isso, a minha empresa, quando a gente não tem recurso lá na conta do sindicato, em conta, em vez da gente enfrentar uma fila de dia todo lá para tentar pagar um GPS que tem prazo agora para pagar, né? Se tu gera, tu tem que pagar os mesmos, então a gente vai lá e pega o QR Code, escaneia e paga todinho com a conta da empresa.
Então, assim, não está errado não. a ligação da sua empresa Mas por que estaria errado? Com a sua instituição de pesca. Mas por que estaria errado? Aí ele pergunta, por que estaria Porque o errado? senhor acabou de citar que a sua empresa é envolvida com construção civil. Sim, ela tem todo, é do ramo da agricultura familiar e tudo mais. O nosso sindicato também. Mas não seria uma empresa exclusiva para a sua instituição de pesca? Tá, preste atenção. Nós, se o senhor procurar hoje, nós temos uma cooperativa, que é dos agricultores, da agricultura familiar, que nós estamos desenvolvendo projetos para poder dar suporte ao nosso pescador a não sobreviver só apenas dessa miséria que o governo paga, que é o seguro-defeso. Eu falo assim porque chega a ser triste falar, mas é uma migalha que estão brigando para tirar, entendeu? E a gente está preparando, aí organizando a nossa empresa para ela trabalhar com a parte da piscicultura, de poder criar o seu próprio alimento, para quando chegar no período da piracema, que o senhor está ouvindo a humilhação que os pescadores estão passando, que ele não pode sair do porto da Carra dele para jogar 1 metro de malhadeira, nessa época ele possa ter o peixe dele para ele não morrer de fome com a família dele. Então, quer dizer, nós temos uma cooperativa que é dos agricultores, criado dentro dos associados do próprio sindicato, tá? E tem a minha empresa. A minha empresa tem todos os fins para que eu possa trabalhar no ramo que eu quiser. Até se de repente eu quisesse fornecer alguma matéria-prima, algum tipo de coisa para o agricultor, eu poderia. Porque lá no KNAI dela está, o regimento lá diz tudo isso aí. Então, assim, como não é errado eu ir daqui, lá numa lotérica, ir lá e eu fazer o pagamento e eles escanearem o QR Code. Só o fato de eu pagar pela minha empresa, isso vai me dar algum tipo de rendimento? Nenhum. Entendeu? O que eu estou fazendo é porque eu não vou colocar o meu pescador em uma fila. Eu não vou colocar o meu pescador em uma fila para ir ficar o dia todo lá ou a noite toda pagando fila, que isso aqui é errado na frente da caixa, que eu acho que o senhor já gravou várias matérias a respeito disso. Pois é. Bastante. Pois é. Eles estão que pagando vez lá para poder então ser atendido. Isso que é errado. Ou eu pegar o recurso do meu associado, se eu tenho dinheiro na minha conta, eu posso entrar, gerar o GPS dele e pagar, sem problema nenhum. O regimento interno da pesca, ele não diz que o pescador tem que fazer da própria conta dele, do próprio CPF dele, não. Importa que o pagamento seja feito no nome dele. O recolhimento seja feito no CPF, na matrícula SEI dele, que hoje é vinculado ao CARPF. Entendeu? Mas, assim, eu acredito que nós, como representante da entidade, eu dou graças a Deus porque foi a primeira vez que eu fui citado, né? Tem outros que já foram chamados com certeza outra vez. E ainda, amigo Márcio, ainda tem uma pergunta que ela não quer calar. É que o pessoal está me ligando porque o Márcio Mendes falou na entrevista dele, passada, que estava sendo citado outras entidades e agora só convocou a tua. Eu disse, não sei. Em momento algum, a gente chegou a ter citado que outras entidades... É por isso que eu uso instituição de pesca... Ou em instituições. Mas assim, mas o senhor até comentou comigo que o senhor já tinha visitado o Jorge antes também, que o nome dele estaria lá. O Jorge, apareceu sim. Do sindicato dele um coordenador. Mas que até então, naquele momento, não teria chegado a prova concreta dos fatos, como no caso da sua entidade, que apareceu os 2 Pix de R$100, onde o próprio pescador que denuncia, claramente a gente tem todas as mensagens, diz que é direcionada a essa entrevista. Tá. Agora assim, amigo Marcos, nada contra a sua profissão, o senhor está fazendo seu trabalho, é claro, eu respeito o trabalho jornalístico, só que assim, eu acho que da mesma forma que o senhor tem que investigar se a denúncia procede, tem que saber se aquele que está fazendo a denúncia também realmente é um pescador e o porquê ele está lá. Porque assim, eu pelo menos, como eu lhe falei, que até antes eu não tinha conhecimento, agora eu tenho, porque vendo essa situação do governo, que o governo está a todo tempo querendo tirar pescador por corredores falsos, se eu não quero que acabe o seguro-defesa no meu município, eu vou ter que correr e descobrir se existe algum falso na minha entidade. Se tiver, eu vou tirar. Seja até meu pai, eu vou tirar. E quando aconteceu uma situação lá no sindicato esses dias, que nós estávamos chamando o pessoal para vir assinar, e chega lá uma mulher, ela fica querendo cagar a regra em cima da cabeça da gente. E eu desconfiei, pela insistência dela, que ela não podia perder o transporte dela, eu liguei para a coordenadora e coloquei ela contra a parede e ela me delatou que a atual pescadora morava em Belém.
Mas essa coordenadora seria da sua Do meu instituição? sindicato. Do seu sindicato. Ela tá disposta a depois, se for preciso, chamar e assumir que realmente ela fez. Por quê? Porque a mulher é tia de um sobrinho dela. Então ela fez consciente que ela colocou uma pessoa sim, que não é pescadora. Sim. Ela colocou porque, assim, Márcio, dificilmente tu trabalhar num órgão e aqui e ali, tu não querer passar a mão na cabeça de alguém. Isso não existe, isso aí. Não existe. Vamos ser realistas. E no momento ela colocou a mulher por pena, porque ela estava chegando próximo à idade de se aposentar, não tinha contribuição. E ela colocou. E eu disse, bom, sendo assim eu vou tirar. Então eu chamei ela e fui dizer para ela que eu ia tirar ela. Ela criou um escândalo lá no sindicato. E eu disse assim para ela, bom, se você não se retirar, porque aqui funciona o sindicato aqui embaixo, o meu prédio aqui funciona também a empresa lá, tudo funciona nesse prédio, você sabe que o prédio é grande. E eu disse, se você não parar de fazer escândalo aqui na frente, eu vou ser obrigado a chamar a polícia. Não, eu que vou chamar. Eu disse, não, tudo bem. E eu liguei pro tenente da polícia e pedi que ele mandasse uma viatura lá. Coloquemos os fatos e disse ela, como uma pessoa que está se sentindo prejudicada, se ela quiser fazer a denúncia dela, ela pode. Ela pode sem problema então, nenhum. Ao senhor reconhecer que dentro do seu sindicato, através de uma coordenadora sua, tinha uma associada que não é pescador, foi. O senhor automaticamente eu opinei para tirar ela. Chamei ela e disse que eu ia retirar ela do sindicato porque ela morava em Belém e não exercia atividade da pesca. E já estava há quanto tempo? Não tenho da cabeça, mas eu acho que deve ser uns 2 ou 3 anos que ela está lá, no sindicato. E eu liguei para a minha coordenadora, não, pode me chamar que eu vou lá, no momento que for preciso, se quiserem me convocar, eu vou. Porque o erro foi meu e eu tenho que assumir o meu erro, entendeu? Então eu não estou aqui para tentar passar a mão na cabeça de ninguém nem esconder nada. Agora, como eu estou te falando, que é difícil o presidente que disser que ele sabe que ele tem 100% de pescador que mora no interior, ele está mentindo. Estaria mentindo. Estaria mentindo porque o município de Cametá é muito grande, meu amigo. E hoje você cadastra um cara que está morando aqui no interior, mas logo depois ele se muda para um outro lugar e ele não lhe comunica que ele se mudou. E o senhor não tem como estar todos os dias na casa dele sabendo se ele mora lá. Porque senão você ia morrer de fome, né? Não ia trabalhar. Entendeu? Sendo que o senhor tem associado da ponta do início ao final do município. Aí fica difícil de saber quem é que ainda está na atividade e quem é que não está. A gente acredita nos nossos coordenadores, que são nossos delegados sindicais. Reginaldo, com relação, então, desses 2 PIX enviados por pescadores, a nossa reportagem onde eles falam que seriam para pagar as entrevistas, o senhor... Não, isso não é verdade. Isso daí não é verdade. Mas, como eu estou falando, a minha empresa... Seria para a Previdência. Ela trabalha na construção civil, ela trabalha com o transporte escolar do município, que nós pagamos em torno de 400 e poucos transporte escolar, tá? E eu não tenho como especificamente te dizer quantos PIX de R$100 eu fiz ou eu recebi. Mas, assim, eu deixo à vontade, se quiserem puxar até, como eu posso dizer, o levantamento, o nosso histórico, eu estou à disposição, eu estou à vontade, mano. Eu não tenho nada a esconder da justiça nem de ninguém. Até porque ninguém melhor do que a própria justiça sabe que a minha vida toda, desde quando entrei, fui tentar ser parceiro para tentar combater a fraude. E não seria agora que eu ia estar a favor. Agora, quando eu falo para ti, em relação à cobrança, que se realmente tivesse alguém cobrando e eu tivesse que salvar um pescador com sua cobrança, eu ia fazer. Eu não estou te mentindo por quê? Você não estaria cometendo um crime? Podia até ser, isso aí nós ia responder lá na frente. Mas eu, entre escolher perder meu associado ou permanecer com ele, sabendo que a entrevista que está aí vai para analisar todo mundo, e eu opinava para ver meu associado recebendo, porque seria mais fácil eu ir responder um crime, Márcio, do que eu ver meu pescador morrendo de fome lá sem ter o que comer ou o que beber. Tu sabe que no município de Cametá, aqui, só existe 2 fontes, prefeitura e seguro-defeso. O açaí, quando dá aquela safrazinha, nem bem começa a apertar, já está caindo tudo de seco, não temos mais, né? E o preço é barato, então ninguém sobrevive de safra de açaí. Nosso ramo aqui seria a pesca e seria a prefeitura. Mas a prefeitura não dá conta de abrigar todo mundo lá, de dar emprego para todo mundo, né? E a pesca, hoje, o nosso pescador não está podendo sair da casa para colocar um palmo de malhadeira, que é um absurdo isso. Eu não estou dizendo que eu estou contra. Eu sei que as localidades todas precisam fazer essa preservação. Precisam preservar hoje, para que o nossos netos, nosso teteraneto, bisneto,
no futuro, venham conhecer algumas das espécies que nós conhecemos. Mas para isso também cabe a cada representante de entidade, a cada agricultor que vá para lá criar o seu pescado, que devolva uns 5, uns 10 para a natureza, para que possa se reproduzir. Ah, mas eu não vou colocar porque eu coloco, o outro pega. Faça a sua parte, entendeu? Faça a sua parte, devolva para a natureza. Se não pegarem, ele vai filhar e vai de novo tornar a natureza, vai conseguir se reerguer por si mesmo, como diz o caso. Que hoje é difícil. O Sr. Reginaldo acabou respondendo com relação das acusações que o empresário, então, teria sofrido na última reportagem nossa. Sr. Reginaldo, uma pergunta. O Ministério da Pesca, ele cobra valores para fazer o REAP? Não. Não, ele não cobra. E acabei de dizer aqui que nós, até hoje, nunca cobramos um REAP de ninguém. Nunca. Você nunca cobrou REAP de ninguém? Não, mas nunca. Nunca cobramos um REAP de ninguém. Assim, Márcio, te dizer o que é que eu cobro no meu sindicato, é a mensalidade, e nós mandamos criar um sistema, que esse sistema, a vida do pescador está lá dentro, entendeu? Então, todo ano, a gente chama ele para vir atualizar os dados dele nesse sistema, e aproveita o momento, então, para fazer os recadastramentos, hoje se chama REAP, antigamente era os recadastramentos, né? CIS-RGP e tudo mais. Então a gente já aproveita para chamar eles para fazer esse recadastramento. E dentro da nossa mensalidade, nós cobramos a taxa do sistema, porque o sistema ele não é nosso. Ele é feito por um técnico, que esse técnico cede para a gente e a gente paga uma taxa anual. Seria uma taxa, então, do pescador, do pescador para o sistema, não para o sistema da pesca, nunca. Nunca? Não. E assim, a carteira do pescador? Também não. A sua instituição não cobra? Porque assim, Márcio, no momento que tu faz o REAP do pescador, que tu faz o recadastramento do pescador todo em dias, o sistema ele já libera para gerar carteira. Só que hoje não é necessário mais você pegar um papel e sair imprimindo carteira para pescador. Porque o pescador tem uma coisa chamada senha-gov. E pela senha-gov dele, ele tem acesso a tudo isso no momento que ele precisar. Então não tem mais necessidade de nós sair imprimindo o RGP num papel, até para enganar um associado. Para quê? E, Reginaldo, então seria ilegal alguém cobrar pela carteira ilegal. Da pesca? Sim, com certeza ilegal. Entendeu? Sem dúvida, ilegal. O Ministério da Pesca nunca mandou ninguém cobrar nada de ninguém. Se eu falar para ti que o Ministério da Pesca tem deixado a desejar, tem. E muito. Quando eles colocam essas burocracias, no caso. Quando eles ficam mudando de sistema, enquanto eles poderiam deixar um sistema lá, ficar lá ao longo dos tempos para que a gente pudesse realmente atualizar as informações e ela não se perder. O grande problema lá é que eles ficam mudando de sistema constantemente. Olha, agora está o Pesca Brasil. Eu não dou muito tempo para eles virem trocar pelo outro. Porque o que eles estão fazendo? Parece que estão com a mania de perseguição com as entidades. Tu sabe que dentro do governo do Bolsonaro ele queria acabar com a entidade. Não é segredo para ninguém. As entidades vêm sofrendo represália desde muito tempo. Agora eu te pergunto, o que seria dos nossos pescadores sem as entidades? Que é quem dá sangue por eles, quem luta por eles, e ainda assim é os presidentes que são apedrejados. Os presidentes que têm defeito, que não presta, que cobram propina. Eu não falo do atravessador que pegou o CPF de um pescador, dizendo para ele que ele ia liberar um seguro e que ele ia ter direito a R$1.000. E pegou esse CPF e mandou liberar 10, 12, 15 seguro-defeso. Num ano? Num ano, e recebeu com um documento, com cartão, tudo, recebeu esse dinheiro, e hoje o pescador está ferrado, tendo que assinar seguro só para devolver para o governo, para poder, até ele terminar de ressarcir todos os valores recebidos, para ele voltar a receber seguro. Isso ninguém fala. E isso não está nas entidades. Isso está na mão dos atravessadores. Então, no momento que o governo federal tira o acesso da entidade e coloca numa senha-gov para um pescador, ele está dando a oportunidade para a pilantragem crescer cada vez mais. Por quê? Porque o atravessador vai ter acesso através da senha dele na hora que quiser. A recepção do seguro-defeso, a sua entidade alguma vez chegou a cobrar alguma taxa? É óbvio que cobra. Porque, mas assim, o Ministério... Não, Márcio, assim, uma coisa assim, parece que não quero me induzir a falar coisa errada, porque eu não vou falar, porque eu não tenho o que falar. Agora, deixa eu colocar para o senhor assim. A entidade, quando ela é
fundada, ela é colocada no regimento interno que ela é sem fins lucrativos. Beleza. Mas, para a entidade sobreviver, ela tem que ter, é óbvio, a contribuição dos associados. Mas o Ministério da Pesca não cobra isso. Presta atenção. Lá no regimento interno das entidades está lá direitos e deveres. Da mesma forma que o associado tem direito, ele tem deveres. E o dever dele hoje, qual seria? Nós temos muito maleável com o nosso associado. Tem associado que fica, às vezes, até ano sem pagar, recebendo esperar para ir pagar. Mas no nosso estatuto diz que 3 meses de o associado sem contribuir com as suas mensalidades, ele já deveria ser suspenso da entidade. 6 meses ele deveria ser extinto. E nós nunca fizemos isso, nenhuma entidade nunca fez. Mas está lá no regimento interno e no estatuto, entendeu? Porque é mensalmente, é dessas contribuições que a entidade sobrevive. É de lá que é tirado para pagar salário de presidente, de tesoureiro, de secretário, de todos os funcionários que trabalham no sindicato. Porque quem é que paga? O governo dá algum tostão para a entidade? O governo que mais é que a entidade se lasque, não está nem aí para a entidade nenhuma. Entendeu? Então, assim, é óbvio, sindicato rural não tem seguro defeso, mas ele sempre cobrou a mensalidade do associado há muitos e muitos anos. E quando alguém falou que é errado isso? Não é errado porque está na instituição. Entendeu? Está na Constituição. Então, existe um valor que existe o seu associado paga para a sua instituição. Todo ano ele paga a mensalidade, ele paga a previdência dele, entendeu? Se tiver algum tipo de, vamos fazer aqui um evento, não temos condições de fazer porque não tem recurso. Não, mas cada associado vai contribuir com uma taxinha de tanto. Isso pode existir. Tanto que seja acordado entre os associados, isso aqui é normal, isso acontece. Sempre aconteceu em todas as entidades. Vamos fazer uma festinha, tu não tem condição de dar, mas dá um prêmio, né? Então, todo mundo acaba contribuindo. Agora, o cara querer que uma entidade, Márcio, trabalhe o ano inteirinho sem cobrar 1 centavo de pescador, aí já é demais, né? Ela vai sobreviver do quê? Os funcionários iam ter que morrer de fome? Porque não iam ter do que sobreviver, né? É óbvio. Então, assim, agora dizer que a entidade cobrou, não estou salvando a cara de nenhum presidente aqui, não estou dizendo que os outros não cobram por recadastramento, eu nunca cobrei na minha entidade. Eu nunca cobrei. Recadastramento, reapsicos, eu nunca cobrei. E estou disposto a estar aqui se um pescador vir dizer para mim, não, tu cobrou. Ele vai ter que provar, porque assim, toda vez que nós cobra algo de alguém, nós temos que dar um comprovante para aquela pessoa. Entendeu? Referente ao que é que ele está pagando. Se é previdência, é referente à previdência. Se é mensalidade, é referente à mensalidade. Então não tem esse negócio do pescador pagou e ninguém deu nenhum tipo de comprovante para ele. Não existe isso. E hoje, por que é que eu faço questão que seja pago através de um Pix, que seja pago através... Por quê? Porque vai ter lá uma comprovação para ele comprovar que ele pagou. Entendeu? Agora, se a pessoa que veio te denunciar aqui, se foi essa, se não foi, se foi outra, tentou usar de má fé pensando em se dar bem nas minhas costas, porque existe até aquilo. Fulano, como tu colocou aqui, fez questão, Márcio, de frisar na tua falação lá por várias vezes que eu tinha ficado bastante conhecido no período da minha campanha, quando eu declarei 4 milhões, acima de 4 milhões. Entendeu? E aí eu te respondo aqui. Eu fui uma pessoa que eu cresci, eu me criei, nunca foi dependido dos meus pais. Hoje meus filhos dependem de mim. Mas eu nunca dependi dos meus pais. Eu fui aquele cara que eu botei o pé no mundo dizendo assim, eu vou ser alguém. Não importa o que as outras pessoas vão falar, não importa o que elas achem. Eu vou trabalhar de cabeça erguida para me ser alguém na minha vida. E hoje, se eu sou o que eu sou, fui com muito trabalho, com muito esforço, passando noites e noites sem dormir, trabalhando de sol a sol, para me ter o que eu tenho hoje. Eu não tenho que sair dando satisfação para A, para B, para C. Se o Ministério Público um dia me convocar, eu quero que tu esclareça, está aqui. Eu tenho como provar de onde vêm meus recursos. Entendeu? Mas se tem um político aqui fora que mandou bater foto do que eu tenho, que fez pesquisas e mais de pesquisa, não descobriu onde é que está esses 4 milhões e quer saber hoje, ele que vai fazer, continua fazendo as pesquisas dele. Eu não tenho por que falar o que é o patrimônio que eu tenho, né? Eu acho que é um dever meu, não é isso? Mas tudo o que eu tenho, se eu tenho 4 milhões, acima de 4 milhões, mais ou menos, é fruto do meu trabalho.
e não de associação porque, de identidade. Não tem nada a ver. Se dependesse do sindicato, Márcio, eu já tinha morrido de fome, como eu coloquei, tem 3 anos, que por pena, às vezes, quando o meu pescador não tem com o que pagar, eu vou lá e mando pagar a previdência dele para ele não perder o seguro dele. Entendeu? Então, assim, eu não devo nada. E meu pescador é a prova viva que pode vir aqui e pode falar isso. Então, ou seja, aquela declaração feita em 2022 foi 2022, tá? 2022. Esses mais de 4 milhões seriam frutos do seu trabalho. Do meu trabalho, da minha empresa. Nada a ver com a entidade de pesca. Nada a ver com a pesca. Nada a ver com a pesca. Eu sempre, apesar do que eu fui presidente, eu sempre teve a minha empresa, sempre trabalhei para me ter hoje o que eu tenho. O pessoal fica trabalhando no sindicato, eu não. Eu saio para me tocar meus negócios, entendeu? Tem semana que eu fico aqui, tem semana que eu estou em Belém, tem semana que eu estou em Tucuruí, e eu estou me virando. Porque eu não posso esperar sobreviver de uma mensalidade de associado da quantia que nós temos. Já teve vez, Márcio, em 2018, da atravessadora eu deixar com 400 associados, roubou tudo que nós tinha. Entendeu? Um assalto que foi feito lá, que virou matéria também jornalística, um assalto só num dia liberaram 496, só num dia. E daí foram liberando. E chegando no porto do pescador e dizendo, olha, tá liberado, ou tu me dá o cartão para receber, ou então tu vai morrer e nunca mais tu recebe seguro. Terrorizava a vida do pescador, e o pescador dava o cartão para eles, deixava eles irem para lá sacar e dar para eles o que queriam. Entendeu? Então, quer dizer, isso são matérias que nunca veio ao ar. Mas eu sempre denunciei para a federal. Eu sempre denunciei para a federal. Agora, se vão punir alguém, ou se vão esperar alguém vir me matar para poder punir, isso aí já é problema da justiça, mas não é problema meu. Eu tenho feito, tanto como presidente, quanto cidadão da sociedade, eu tenho feito o meu papel de pessoa honesta. Agora, cabe o julgamento de cada um. Nós estamos aqui para isso. Desde quando a gente veio ao mundo, a nossa vida constante, ela já é uma luta constante, né? A gente tentar sobreviver perto dos grandes poderosos. E o senhor comentou uma coisa que eu fiquei conhecido através da eleição. Era para ter ficado conhecido, Márcio, de uma outra forma. Eu fui candidato com chances reais de ter uma vaga na Câmara. E eu não sou vereador hoje porque alguém ficou com medo que eu fosse candidato e librou a justiça, pagou alguém, eu falo com a maior autoridade, infiltrou alguém dentro do STR, aqui de Cametá, para dizer que eu não tinha prestado conta de uma eleição que foi prestada em julho de 2023 e que eu estava apto com todas as minhas declarações, com todas as minhas certidões, meu título foi liberado que estava retido lá por causa dessa suposta prestação de conta, que eu nem candidato eu era, eu nem sabia, me lançaram candidato e eu não sabia. O senhor veio a candidato em 2022. Eu vim candidato em 2016. 2016 eu vim candidato, fiquei como primeiro suplente do PSB. Aí fica 4 anos inelegível. Isso. Não, fiquei 4 anos, vim candidato pelo PSB, fiquei como suplente, primeiro suplente. Não assumi porque o Valdolino não quis, porque se ele quisesse eu assumia o cargo de vereador. Quando foi em 2018, sem nada, sem saber de nada, o Chico da Pesca na época, eu falo e ele sabe que eu estou falando aqui, ele vai estar ouvindo, me convidou para ir para o PTC. Mas em nenhum momento para ser candidato. O Chico da Pesca, o empresário, então convida o senhor para ir para o PTC. Em nenhum momento me convidou para ser sindicato, para ser candidato. Mas quando chegou no dia das eleições, depois de eu ter votado... Isso em 2016. Eu trabalhei em 2018. 2018. Eu trabalhei, de 2016 eu fiquei como suplente. Em 2018 já era para candidato a deputado estadual. Então, eles me colocaram lá como candidato sem eu saber. No dia das eleições, eu fiquei sabendo através de uma prima minha que eu tinha votado no Chico da Pesca e no Zé Francisco, são pessoas... o Zé Francisco é Cametá, né? É filho daqui. E eu acompanhei eles dois. E no momento ela veio e me deu um tapa e disse, pô, por que tu faz isso comigo? Você me convidou para votar em outro candidato e não me convidou para votar em você. Eu disse, por quê? Eu disse, não, mas claro, tu é candidato sim. Aí, ela disse, olha, eu estava digitando o número, digitei o número errado e apareceu a tua cara lá. E o senhor não tinha conhecimento? Não tinha conhecimento. Naquele momento, eu perguntei qual era o número que ela tinha digitado, ela falou, eu mandei uma pessoa ir lá na máquina, tu vai votar, clique esse número e me mostra, bate uma foto. A pessoa foi lá, clicou o número, apareceu a minha cara mesmo. Aí isso em 2018? 2018. Repercutiu em 2022? Aí eu peguei e mandei da entrada, a impressão de conta, que deu a entrada foi o Raimundo Gaia.
Só que ele deu entrada de forma equivocada pelo município, e a eleição ela era estadual. Mas aí de 2018 para 2022, Sim. entrando nesse mérito, o senhor ficaria 4 anos inelegível. Sim. Então ficaria apto em 2022 a poder participar ou não? 2018. Foi 2018 a eleição. Então, 2019, 20, 21, 22. Ficaria, mas presta atenção. Olha o que aconteceu. Por isso que eu estou te dizendo que tudo foi uma jogada isso aí. Aí eu peguei e mandei o Raimundo Gaia da entrada, ele deu a entrada e tal, mudei a entrada de forma equivocada. Eu descobri já em 2020 que não tinha sido limpado o meu nome, então eu entrei com uma nova advogada que seria a doutora Thaís, lá de Tucuruí. E a doutora Thaís, ao fazer o processo tudo, deu entrada e foi apreciado o meu processo. Foi apreciado, saiu a certidão minha, o título meu que tinha ficado retido no cartório eleitoral por essa pendência. No momento que liberou, limpou o meu nome e saiu tudinho, a certidão nada consta. Incrível, Márcio. Eu fui o primeiro candidato a vereador do MDB a ser deferido a candidatura. Fui deferido, de forma legal, tudo normal. E 4 dias depois, desce o indeferimento acusando que eu não tinha prestado conta de uma eleição. E quem teria feito isso? Mano. Esse aí eu acho que cabe à própria justiça investigar e não dizer, né? Não, eu tenho, citar nome aqui. Eu tenho desconfiança, mas não quero citar nomes, até porque não interessa citar nomes. Mas assim... Mas é vereador ou ex-vereador? É vereador. Está hoje na Câmara. Está hoje na Câmara. Mas assim, não interessa. Tudo que tem que ser pode até tardar, mas vai chegar a hora que vai acontecer. E se eu tiver que numa luta tirar essa pessoa da Câmara, eu vou tirar por meu próprio mérito. Eu não vou usar de jogo maquiavélico para fazer isso. Eu vou tirar com minha maneira de trabalhar. Eu sei trabalhar. Entendeu? Eu vou fazer isso. Mas sim, vamos se deter nos fatos que nós já temos. Então, nessa situação, Márcio, era para mim ter ficado bastante conhecido. Como inédito, um vereador que depois de deferido, fui indeferido pelo STR, acusado de não ter prestado conta, sendo que eu estava com as minhas certidões todas legais. E como é que eu não tinha prestado conta? Eu fiquei com o meu nome pendente, sem sair nenhuma certidão, de 2018 até 2023. Quando foi julho de 2023, foi julgado o meu processo e eu fui inocentado de qualquer prestação de conta, foi dado como deferida a minha prestação e meus documentos tudo começaram a sair de forma legal. E, de repente, 4 dias depois de ter sido deferida a minha candidatura, fui indeferido. Será que a pessoa estava com medo? O senhor sai do jogo. Eu saí do jogo, voltei para o cenário, porque apresentei uma outra equipe de advogado para provar que eu tinha prestado conta, e o juiz entendeu que eu prestei, que eu apresentei, e mesmo que não tivesse havido apreciação, a culpa não seria minha, seria do próprio colegiado que não tinha deferido o meu pedido. Mas aí, o que aconteceu? Me deu o ganho de causa, limpou o meu nome de qualquer situação, foi entrado com mandato de segurança para deferir a minha candidatura, foi deferida, porém, não teve como fazer campanha. Foi deferida a minha candidatura na sexta-feira e domingo era a eleição. Eu teve 995 votos de amizade, de amigos, que com tudo que eles apareceram na cara de todo mundo, comprando o voto deles e dizendo que eu não ia ser candidato, mas ainda assim, ainda teve aqueles que confiaram em mim e votaram. O senhor conseguiu voto mesmo à base da amizade? 995 votos sem fazer nenhum dia de campanha. Você precisaria de quantos votos para... 2.000 e pouco. Mas o senhor sem fazer pouca campanha devido não, eu a não saber que não iria... Mas primeiro, não sei se tu acompanhou uma entrevista minha, que eu comprei uma lancha de um cidadão lá em Acará, e esse safado, chamado Joel, que até hoje eu falo, tá? Esse pilantra não me entregou a minha lancha até hoje. Eu estou na justiça com ele. Deu um golpe. Ele me deu um golpe, na verdade, né? Ele é golpista, já foi declarado que ele é golpista. E então, nessa situação, eu fiquei sem ter como fazer campanha. Com uma candidatura indeferida, sem fazer mais de 900 eu vou estar gastando recursos de que forma? Para quê? Já pretende vir nas próximas eleições? Mas com certeza. Lançar seu nome? Com certeza. Eu estou no cenário. E isso é fato de eu estar hoje aqui, né, Márcio? Tu sabe que essa denúncia não está vindo de pessoas amigas. Aqui é alguém que quer me prejudicar a qualquer custo. Eu volto a afirmar para o senhor que todas as denúncias chegaram foi realmente de associados. Sim. Pô, gente, a pedido de alguém, né, mestre? Para você que está acompanhando, então, a nossa live nesse exato momento, nós abrimos o espaço ao empresário Reginaldo Santos. O Reginaldo Santos, na última quinta-feira, dia 19, foi citado em uma pauta jornalística do nosso jornalismo de pescadores associados, segundo
ali a denúncia de que o empresário, a sua instituição de pesca estaria fazendo a cobrança no valor de R$100 para a realização das entrevistas. A gente abriu, como o senhor Reginaldo solicitou, e é de direito dele, abertura, o direito de resposta. Prontamente nós estamos hoje aqui para dar esse direito de resposta a ele. Então a gente já iniciou a live já algumas horas, alguns minutos atrás. Senhor Reginaldo, a gente tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de poder frisar? Meu amigo, eu vim aqui disposto a responder, né? Mas tá, o senhor... Normal, não. Para mim, tudo que está acontecendo aqui hoje é normal. Então já está, até esse momento, o que tinha de esclarecer foi esclarecido. Se tiver algo a mais... O senhor iria responder. Sim. Só um momento aí, só um momento aí. Sim. Então você que acompanha nosso jornalismo, muito obrigado. Sim. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios não, da IMM tô na TV. São 10 horas e mais 26 minutos, você que acompanha o nosso jornalismo. Depois, essa mesma entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Repórter Márcio Mendes, como também na nossa página no Instagram, Repórter Márcio Mendes. Seu Reginaldo, muito obrigado por ter aceito o convite. O espaço foi aberto, como pode ser aberto a qualquer pessoa citada em uma dos nossos trabalhos jornalísticos. Isso mostra o nosso profissionalismo, como realmente em levar a comunicação séria, apurada, e também deixar também que a outra parte possa se pronunciar e poder exercer o seu direito de resposta. Reginaldo? Márcio, é só uma situação que eu não frisei aí. Nosso espaço, conforme eu conversei com o presidente da PADIC, com o presidente da APAMUC, né, o Natalino e o Jeremias, ele estaria aberto a partir do dia 20, que seria ontem, que não começou por causa dessa matéria, né? Então devido à reportagem, o espaço seu estaria sendo, para os seus associados, já estava disponível para o dia 20. No dia 20, que era ontem. Que era ontem. Devido a essa entrevista, essa reportagem que houve, eu pedi para que eles pudessem dar uma segurada lá para a gente paralisar e não começar ainda. A gente vai estar previsto começar para a próxima, talvez quinta-feira. Então o seu associado começa a passar pela entrevista na próxima quinta. Sim. Ressaltando a todos os pescadores do município de Cametá, meus amigos, é que hoje eu considero que nós estamos sendo alvo de uma perseguição por parte do governo. Sim, reconheço isso. Mas nós não podemos deixar que essa perseguição possa nos vencer. Eu deixo um recado, tanto para o pescador da Z16, da PADIC, da PAMUC, de qualquer entidade que seja, do Sindicato Sinafapac, que você não deixe se prejudicar por falta de fazer o REAP ou por falta de fazer a entrevista. Venham fazer a entrevista, mas não esqueçam de fazer o REAP, que é a manutenção do seu registro, que está, devido à mudança do sistema que eles estão mudando, tem gente que está pendente os 4 anos. E precisa ser feito, porque se não for feito vai cancelar o registro do pescador e vai ser pior você, com o seu registro cancelado, ficar sem poder receber seu seguro. Então vamos esquecer qualquer tipo de falácia, de comentário, de pessoas querendo nos prejudicar e vamos se deter aos fatos. A entrevista ela vai até dia 31 de março, Márcio. A entrevista ela vai até dia 31 de março. Não estou fazendo entrevista, mas eu estou acompanhando, então, sabendo como é que está o prazo. Segue até o final de março. Até o final do mês de março. A partir daí, poderá haver uma prorrogação? Poderá, ninguém sabe, né? Mas o certo é que o prazo termina no dia 31. Então eu convido a todos os nossos pescadores, nossos amigos cametaenses, que venham fazer sua entrevista e que aproveite e faça seu REAP. Não esqueçam de fazer seu REAP, porque senão o seu registro vai cancelar e aí nós não vamos ter nem como estar aqui depois sendo chamado para me esclarecer alguma coisa, porque sem pescador, né, mestre? Nós vamos estar aqui fazendo o quê, né? E é isso, pessoal. Quero agradecer de coração aqui. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado, Márcio, por causa daquele foco em cima do Reginaldo Santos, né? Da prestação de conta da Receita Federal. Mas, meu amigo Márcio, enquanto o senhor surpreendeu com a minha prestação de conta, eu quero dizer para o senhor que tem tantos empresários aqui que 4 milhões para eles é um nada. É um nada. É até uma vergonha de falar, essa porcaria tem 4 milhões? Eu tenho dinheiro voltado, né? Tem empresário que tem muito dinheiro, mas tem muitos empresários que não declaram seus impostos, e eu declaro, Márcio. Que só nega os impostos. Então, porque eu declaro, e eu estou aqui para dizer que realmente o que eu tenho é meu,
não tenho medo de declarar para a Receita, e até porque se eu fosse eleito, tivesse um mandato, eu queria que a Justiça soubesse o que eu entrei na política e aquilo que eu iria sair da política. Entendeu? Então, eu acho que eu estou cumprindo, fiz o meu papel de cidadão, de político, de eleitor, e vou estar sempre agindo nessa linha aí. Sempre tentando fazer as minhas coisas corretas, porque ainda que o povo não entenda, mas eu quero ter minha consciência tranquila daquilo que eu faço, né? Muito bem. Então, agradeço os ouvintes que estão aí. Gente, se eu me alterei na minha fala, se eu falei coisas até que não devia, peço perdão, desculpa aos internautas, tá? E estamos aí, aberta a discussão, o momento que for preciso, mas eu vou lhe dar um conselho aqui, meu amigo. Quando chegar uma denúncia, não procure saber se realmente, se o senhor vai chamar, tem que chamar, chame, mas procure saber se realmente aquela pessoa que está vindo aqui é pescador, porque com o que está acontecendo hoje em Cametá, muitos pescadores vão sair da entidade. E muitos pescadores vão correr para o senhor para vir querer fazer falácia, querer levantar calúnia dos outros, querer falar que fulano está cobrando A, B, para querer prejudicar ele, para ver se com isso intimida e ele faz ele voltar. No meu caso, a pessoa que eu pedi para sair, nem que ela me colocasse 300 anos atrás de uma grade, de forma injusta que fosse, mas eu não voltaria ela para a entidade, porque eu sou presidente, eu tenho autonomia para isso. Dentro da minha entidade eu tenho autonomia para isso. Sr. Reginaldo, eu não vou, evidente, entrar novamente no mérito novamente do detalhe com relação a isso, mas o seu coordenador já está o qual ciente, lá fez a inscrição dessa pescadora de um, né, que não é pescadora, aliás, dessa pessoa que não é pescadora, está ciente que pode ser penalizada. Tá ciente. Está ciente disso, entendeu? Então é isso, meu chefe. Temos aí, temos à disposição, qualquer coisa é só ligar que a gente vem. Não quero agradecer o espaço, né, aqui pela equipe jornalística. Quero agradecer aos nossos internautas que estão aí nos assistindo da sua residência. Tranquilizar meus amigos que desde quando saiu a matéria começaram a me ligar, saber por que isso, que perseguição era essa, dizer que quem não deve não teme e que eu vou estar aqui sempre aberto à discussão. Tá bom? Obrigado. Muito bem, só acrescentando ainda na última fala do senhor Reginaldo, deixando bem claro que o nosso jornalismo, em momento algum, está realizando a perseguição em cima do empresário. O que a gente recebeu, levamos a noticiar, ali aconteceu, os PIX foram publicados, e o Reginaldo, como de direito, como cidadão brasileiro, em termos de ser ali alvo de uma pauta jornalística, exerceu aí prontamente, a gente abriu espaço do direito de resposta ao mesmo. Com imagens de Benilson Sá, sou Márcio Mendes, hoje a gente entrevistou o seu Reginaldo Santos, da Sinafapac. A gente fica por aqui, mas a qualquer momento nós voltamos. A todos um bom dia.